Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da possibilidade da Netflix fazer uma compra gigantesca, que seria a compra da Warner. A Netflix é notória por não sair comprando muita gente por aí, né? Uma coisa que inclusive já levantou questionamento, por que que a Netflix não se aproveita, né, para comprar grandes catálogos ao invés de ficar fazendo licenciamento e etc. Parece que agora finalmente ela tá entrando nessa jogada. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Obviamente, todo mundo tá sabendo da situação envolvendo a Paramount. A Paramount teve uma fusão que levou muito tempo para acontecer com a Skydance. É algo que eu já estava falando há bastante tempo envolvendo a Paramount, que a empresa que a gente conhecia não iria existir por mais muito tempo. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu fiz algum tempo atrás, que eu gostei bastante de fazer, envolvendo vários detalhes, desde a fundação lá do Adolf Zukor, né, mais de um século atrás, se eu não me engano. Então, esse assunto tá dando muito o que falar, só que agora um novo gigante entrou na disputa pela Warner Bros. Discovery. E por quê? A fusão da Warner Bros. Também deu muito o que falar, eu falei várias vezes aqui no canal. A Warner se fundiu com a Discovery, ou mais, foi absorvida, né, pela Discovery através da figura do David Zaslav, que continuou na chefia das duas empresas. Aí, algum tempo depois, eles estavam praticamente desfazendo essa fusão. Já foi anunciado para 2026 que a gente vai ver uma separação das duas empresas, com alguns asteriscos. Não vai ser exatamente as empresas que a gente conhecia, mas praticamente uma separação, até que a Paramount, agora que pertence à pessoa mais rica, na verdade, ao filho da pessoa mais rica do mundo, eles decidiram tentar também comprar a Warner Bros. Discovery. Se a Warner Bros. Vai ser comprada inteira e essa divisão não vai mais acontecer, a gente não sabe exatamente, esses detalhes ainda não foram revelados, mas ao que tudo indica, a Paramount Skydance, né, que é essa nova empresa, está disposta a pagar e pagar muito dinheiro pela Warner. Só que em meio a esses boatos, em meio a essa situação, né, que uma oferta seria feita, parece que eles não vão fazer essa oferta agora, essa oferta ia rolar essa semana, parece que não vai acontecer, eles vão deixar para uma data futura, mas a Netflix entrou no meio e falou, ó, se tá fazendo proposta pela Warner, eu vou botar o meu chapéu aqui no ringue, eu também vou participar dessa disputa. E a Netflix tem muito dinheiro, a Netflix hoje vale praticamente $500 bilhão, então eles poderiam fazer uma troca de ações para absorver a Warner, eles poderiam fazer muitas coisas diferentes, poderiam até comprar em dinheiro, não sei quanto dinheiro a Netflix tem no caixa, né, para comprar de vez a Warner Bros. Discovery, mas seria necessário cerca de 60 a 70 bilhões de dólares para que essa compra acontecesse. Se eles absorveriam as dívidas ou se eles quitariam as dívidas também são questões que não foram devidamente levantadas, mas a Netflix oficialmente é o segundo cavalo aí na corrida pela Warner Bros. Discovery. E na minha opinião, isso seria excelente para a Netflix, mas seria péssimo pro consumidor e péssimo principalmente para a indústria do cinema. Primeiro, seria ótimo para a Netflix porque a Netflix absorveria todos esses essas grandes propriedades da Warner. Vocês imaginem o quanto de público a série do Harry Potter teria se ela fosse transmitida na Netflix, ao invés de ser transmitida na HBO Max, porque com certeza era isso que aconteceria. A Netflix, de forma alguma, deixaria a Warner continuar funcionando como uma entidade independente. Com certeza eles absorveriam, né, todo esse conteúdo e você veria uma série gigantesca como Harry Potter sendo lançada, eles teriam, né, conteúdos da DC. Vocês imaginem o que eles poderiam fazer trazendo o Snyderverse de volta, eles poderiam fazer muita coisa com os produtos da DC, série, filmes, basicamente tudo que a gente está vendo na HBO poderia ser feito na Netflix, óbvio que com uma qualidade provavelmente um pouco mais baixa, né, porque o pessoal da HBO é muito capacitado, mas nada impede que a Netflix absorvesse também essa qualidade que a HBO possui, não para tudo, obviamente, mas o Casey Bloys, todo aquele pessoal poderia vir para produzir séries de alto padrão dentro da Netflix. Então, para a Netflix,
é inegável que isso seria sensacional. Eles estariam absorvendo uma empresa que tem 10% do valor de mercado dela, só que eles estariam ganhando muita coisa por causa disso. Eu acho que para essas empresas faz total sentido, tanto para a Netflix quanto para a Paramount. E por que isso seria ruim para o consumidor? Primeiro, estou falando do consumidor, depois eu vou falar sobre o cinema como um todo. Para o consumidor, isso seria ruim, porque a gente está vendo essa consolidação mais uma vez, essa era de consolidações começou, Eu já tinha falado quando a era de ouro ali dos serviços de streaming chegou ao fim, quando os preços começaram a subir, que era inevitável que esse período de consolidações iria acontecer. A gente viu a Disney comprando a Fox, a Warner se fundindo, agora a Paramount sendo vendida, a MGM sendo vendida. Então a gente está vendo essas fusões, essas consolidações acontecendo e é natural que isso vá continuar acontecendo. A gente falou muito aqui no canal a respeito da possibilidade de uma fusão da Paramount com a Universal, que eu acho que teria feito até mais sentido do que a Skydance. Só que eu gostei da compra da Skydance porque não foi a consolidação de 2 grandes estúdios, então a gente continuou com aquele volume de 5 grandes estúdios, que eram 6, mas a Disney, como eu falei, comprou a Fox, então hoje a gente tem basicamente 5 grandes estúdios. Se a Paramount e a Warner se fundirem, a gente vai ter um estúdio a menos, e isso levanta várias outras questões, Não é um pouco anti-competição você ter um bilionário com dinheiro praticamente infinito comprando várias empresas na sequência? Então, a Skydance acabou de comprar a Paramount, vai comprar também a Warner, ou pelo menos é a favorita a essa altura para comprar a Warner. Então isso levanta mais uma porrada de questões que daria para a gente abordar aqui em vídeo também. Eu prefiro que as empresas tenham essa necessidade de lançar um filme de sucesso, É legal a empresa ter uma injeção de capital, mas eu acho que é sempre bom ela manter uma certa independência, ela depender ali dos seus sucessos para continuar moldando, o futuro do cinema, porque quando um filme faz sucesso, os outros estúdios vão atrás, então sempre existiu essa competição entre eles. Se a gente vê uma grande empresa comprando vários estúdios, eu acho que isso acaba tirando um pouquinho do brilho da indústria do cinema. E isso é ruim para o consumidor, por quê? Eu acho meio natural que se a Netflix comprar a Warner, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, eles vão aumentar o preço, isso é inegável, Se eles absorverem todo esse catálogo que hoje pertence à HBO Max, é óbvio que eles vão subir um pouquinho o preço, isso é a coisa mais natural do mundo, e é inevitável que a quantidade de conteúdo produzido vai diminuir. Então, se você tem hoje, vou dar um exemplo, A Netflix produzindo 100 séries por mês e a HBO Max produzindo 100 séries por mês, é óbvio que se essas 2 empresas se fundirem, vai haver ali, uma redundância de conteúdo, eles vão estar atingindo o mesmo público com 2 conteúdos diferentes. Eu acho que, naturalmente, essas 200 séries aí por mês se tornariam 120, 130. É óbvio que a Netflix ia aumentar um pouquinho a sua produção, mas eu acredito que, somando as 2 empresas, a produção iria, de fato, cair. Isso é ruim, não só pro usuário que está assistindo, que pode ter menos conteúdo de qualidade para assistir, como para a indústria, que vai ter menos empregos. Então esse é um efeito que uma fusão como essa teria. E o pior efeito de todos, na minha opinião, é que a Netflix é completamente contra a experiência cinematográfica. Eles já falaram isso de todas as formas possíveis, nem filmes que as pessoas pedem, que sejam transmitidos na sala de cinema, eles só transmitem quando é interessante para eles, no caso de premiações, se eles querem fazer um lançamento ali para concorrer a prêmios, e aí eles lançam em 700, 800, 1000 salas, eles pegam exatamente o mínimo que eles precisam para concorrer, eles vão lá e lançam. A única coisa contrária, às vezes um pouquinho contrária, é quando eles fecham um acordo com algum diretor específico, como por exemplo o Martin Scorsese fez lá o Irlandês. Se eu não me engano, teve algum acordo ali para ter um lançamento cinematográfico, um pouquinho maior, e mesmo assim foi coisa de 15 dias. Então a Netflix, ela se opõe, ela criou um modelo que fez muito sucesso, que conquistou o mundo inteiro, e esse modelo gira completamente em torno de fugir dessa experiência cinematográfica. Eles estão vendo tudo como um inconveniente. Você sair de casa, você comprar um ingresso, você ter que enfrentar filas ali de repente, você ter pessoas fazendo barulho. A Netflix falou, a gente não gosta disso, a gente quer que você assista no conforto da sua casa. Isso para muita gente é bom,
Eu mesmo devo admitir que eu reduzi a quantidade de vezes que eu vou aos cinemas. Em mais de 95% eu ia pelo menos 5 ou 6 vezes ao mês. Eu assistia pelo menos 1 ou 2 filmes por semana na sala de cinema. Hoje é muito raro, só quando é o filme que eu quero muito assistir. Eu fui assistir Pecadores, eu fui assistir, se não me engano, 4 ou 5 filmes nesse ano, sendo que normalmente eu já teria ido pelo menos umas 30 ou 40 vezes. Mas por isso que eu disse que para a experiência cinematográfica, com certeza a Netflix é a pior opção, né? Eu acho que de longe é a pior opção para essa experiência em termos de conteúdo. Se você é um assinante da Netflix que não assina HBO Max, pô, legal que a Netflix compre a Warner Bros. Discovery e você vai ter mais conteúdo lá dentro, pelo menos temporariamente. Mas eu acredito que de todas as opções possíveis, eu acredito que até a Amazon talvez seja uma opção melhor. A Apple, né, seria muito legal a gente ver o Apple TV Plus se juntando com a HBO Max. Você não estaria tirando um estúdio, né, de circulação, digamos assim. E eu não estou dizendo que a Netflix ia dizimar a Warner, mas eu acho que a longo prazo isso aconteceria, né? Eles iriam tirando os produtos da Warner e passando para serem transmitidos através da Netflix. As opções seriam bem malucas, como eu disse, né? Eles poderiam trazer de volta o Snyderverse, eles poderiam dar uma injeção para movimentar mesmo o mercado, mas a longo prazo eu acho que seria uma opção bem ruim. E aqui, ó, uma coisa muito interessante, voltando a falar da Paramount, é que a Paramount está disposta a pagar um premium gigantesco. Que seria um premium, né? A empresa tem um valor de mercado, só que para ela ser comprada de uma vez, normalmente a empresa que está comprando acaba pagando um premium nessas ações, e a Paramount está disposta a pagar um valor aparentemente muito alto, de 22 a 24 dólares por ação. E por que que eu falo que isso é muito alto? Ó, aqui é uma reportagem da Yahoo Finance, né? 22 a 24 dólares por ação. E aqui, ó, se a gente entrar nas ações da Warner, até a semana passada, mais ou menos, as ações estavam valendo 12 dólares. Então, eles estão basicamente dispostos a pagar o dobro do que as ações valiam, né, um mês atrás. E por que eu falo um mês atrás? Porque desde que essas notícias começaram a surgir, as ações já subiram de 12 para 19,5, né, para praticamente 20. Então, eles não estariam pagando um premium tão alto pelo valor atual das ações, mas as ações já praticamente dobraram de valor por causa dessas notícias. Então, se as ações se mantiverem assim, talvez o David Zaslav possa falar, ó, eu quero, na verdade, 26, 28, 30 dólares, e aí o valor de mercado da empresa, que está aqui, ó, 47 bilhões, pode saltar para praticamente 60, 70 bilhões de dólares, que é a expectativa do mercado, é que, de fato, a Warner seja comprada por esses 70 bilhões de dólares. Só que, novamente, tem todas as dívidas no meio, então não sei exatamente o cálculo que eles estão fazendo para chegar nesse valor. Vale o asterisco, novamente, que a Warner foi comprada pela AT&T em 2018 por 85 bilhões de dólares, então a empresa, na verdade, desvalorizou nesses últimos anos, o que é uma certa tendência para empresas de entretenimento. A Disney, eu acho que cresceu um pouquinho se a gente olhar desde 2018, mas a Warner, com certeza, não está no seu período mais valioso. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, o que vocês acham dessa situação envolvendo a Paramount, a Warner e agora a Netflix. A Netflix entrou no ringue igual um lutador lá de Mucha Lucha e tornou a situação ainda mais empolgante para mim, né, que gosto desses assuntos, mas é uma coisa que eu acho que para o futuro não vai ser muito bom. Eu sou contra essas consolidações que estão acontecendo, mas eu acho que é algo inevitável desde que essa guerra dos streamings começou. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acham, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.